o doutor Arthur Vandré, que já está aqui entre a gente. O Vandré é doutor e mestre em psicologia clínica pela PUC de Goiás. Ainda está finalizando o pós-doutorado em psicologia também pela PUC de Goiás. É orientador de estágio e docente no curso de graduação em psicologia da Universidade Evangélica de Goiás, Unievangélica. É orientador em programas de iniciação científica, terapeuta comportamental com ênfase em psicoterapia analítica funcional na FAP de adultos na cidade de Anápolis. Arthur, passo a palavra para você. Obrigado. Agora eu estou bem nervoso. Mas eu vou fazer algo aqui e passar um conhecimento para vocês. Eu vou tentar ser breve para a gente poder dialogar também. Queria agradecer a Vitória, que idealizou esse quarto encontro. Esse encontro ele começa, se eu não me engano, em 2004. Eu era estudante de graduação também, ajudei a organizar, né? E eu queria agradecer, antes de mais nada, o professor Luc Vandenberg, que sempre foi o meu orientador, né, de tudo que eu fiz, da graduação, do mestrado, do doutorado, e agora do pós-doutorado, né? Então, eu acho que realmente tive uma trajetória acadêmica muito rica até hoje, de muito conhecimento. Eu costumo dizer que o meu curso de graduação foi muito bom, conheci professores incríveis, né, como o professor Luc, e merecidamente, né? Mas são coisas, são sortes na vida. E eu agradeço muito, tá? E vocês da Liga Acadêmica, eu não sei o nome de cor de todo mundo, tá? Mas vocês sintam-se muito abraçados. Eu adoro essas coisas de liga, grupo de estudo. Vocês são demais mesmo. Muita coragem, né? Ter tempo e tanta coisa que a gente tem que fazer. Vocês realizando isso para outros estudantes e dando oportunidade para nós, professores e profissionais, apresentar um pouco do nosso trabalho, né? Acho que a razão de ser professor é sempre interagir com o aluno, né? Se não fosse assim, né, não seria interessante ser professor. E então eu agradeço e depois a gente tem que marcar um café para a gente conversar e marcar nossas interações também presenciais, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Fica visível para vocês? Ok? Ótimo. É visível, sim. Deixa eu só organizar uma coisa aqui. Tá. Ok. Esse trabalho é um trabalho que eu desenvolvi aí na PUC, um programa de pós-doutorado, que é uma revisão da literatura sobre sentimentos do terapeuta comportamental. Eu fiz juntamente com o professor Luque, uma revisão da literatura, uma revisão qualitativa. Só vou ajeitar um pouco aqui as minhas coisas, isso. Senão vocês ficam na frente do slide. Aí, ok. A ideia foi mostrar um pouco ah, da, do que vem sendo produzido em termos de sentimentos dos terapeutas na terapia comportamental contextual. E a gente descobriu algumas coisas interessantes a partir dessa bibliografia, né? Então, a gente justifica isso, que os sentimentos do terapeuta têm uma importância considerável nas terapias comportamentais que dependem de manejos da relação terapêutica. Porque quando a gente fala relação terapêutica, a gente está falando de uma via de mão dupla. Se o cliente ele sente e nós vamos fazer uma análise dos comportamentos dele, públicos e privados. Quando eu falo de contingência, geralmente nas terapias comportamentais,
a contingência e fazer uma análise funcional dos comportamentos do cliente. Quando eu falo relação terapêutica, eu estou falando de uma análise funcional do que acontece na sessão. E isso inclui também os comportamentos do terapeuta, inclusive os seus comportamentos privados, o seu pensar e o seu sentir. Então, essas terapias comportamentais contextuais que dão ênfase à relação terapêutica também vão dar ênfase aos sentimentos do terapeuta. O objetivo é construir uma descrição, né, do papel desses sentimentos e formular uma conceituação das competências clínicas envolvidas no uso destes para atuação terapêutica. Então, a ideia é demonstrar, a partir dessa literatura já pronta, como esses sentimentos, eles influenciam na relação terapêutica e como eles podem ser usados pelo terapeuta em favor da terapia e, consequentemente, das melhoras, das interpretações e do manejo da relação terapêutica. Então, eu acho que uma dica que eu vou dar a vocês, aos futuros terapeutas que querem estudar terapia comportamental, que nós precisamos estudar bem a nossa história, né? Nossa história de terapia comportamental, tanto principalmente advindo dos Estados Unidos, mas a nossa história brasileira também. Aqui a gente fala que a literatura da terapia comportamental, ela apresenta naturalmente prescrições como lidar com comportamentos respondente operante. Então, qualquer livro que você pega, principalmente ali da década de 2000 para trás, você vai ver muita prescrição, né? Como fazer a terapia, como estabelecer os procedimentos. Então, você estabelece uma linha de base, naturalmente, né? Vamos lembrar, por exemplo, de terapia comportamental aplicada. Você faz os procedimentos, realiza os procedimentos que é consolidado cientificamente e você faz a avaliação dos resultados. Então, grosso modo, resumidamente, as terapias, que a gente fala terapias de primeira geração, têm essa base, esses passos, né? Que é observar os comportamentos que a gente pode nomear de comportamentos problema, ter uma intervenção, usar de procedimentos e depois avaliar se esses procedimentos realmente produziram aquilo que eu vou chamar de alcance dos objetivos terapêuticos, as mudanças comportamentais, tanto no sentido respondente quanto no sentido operante. Lembrando que a terapia comportamental ela não começa necessariamente no setting terapêutico, né? Então, os primeiros terapeutas comportamentais, além de atender as pessoas no consultório, eles iam até onde os problemas aconteciam, hospitais psiquiátricos, nas escolas, né? E aí, de um tempo para cá, a partir ali, se eu não me engano, da década de 80, com os terapeutas que vão marcar uma nova geração de terapeutas comportamentais, que seria Kohlenberg e Tsai, Stephen Hayes, a Linehan, a Jacobson e tantos outros. A relação entre terapeuta e cliente ganha o centro da terapia comportamental, né? Já que agora eu também vou fazer uma análise da função da relação entre o terapeuta e o cliente. Então, na atualidade, a relação terapêutica ganha muito espaço. A pessoa do terapeuta, a autoobservação, né? Os próprios sentimentos, passando a ser reconhecido como um dispositivo de atuação terapêutica. Isso mudou tanto que qualquer congresso que você vai de terapia comportamental sempre vai ter uma palestra falando de relação terapêutica, né? Então, vocês estão vendo nesse encontro de terapias comportamentais contextuais o quanto que os terapeutas estão falando sobre os sentimentos, a relação terapêutica, o impacto do comportamento do cliente sobre a pessoa do terapeuta, né? O autoconhecimento do terapeuta e como isso também está atrelado às suas habilidades clínicas, às suas habilidades interpessoais de lidar com os pacientes. Eu só quero um feedback de vocês, se vocês estão me ouvindo bem, se eu estou sendo claro na minha explicação, ok? Tá ótimo.
Ah, e aí é interessante porque a gente sempre ouvia uma coisa nas discussões que eu tinha com os meus colegas, de que a relação terapêutica já teria sido falada, né, na década de 70 pelo Fester. E aí eu fazendo a leitura atenta de alguns dos textos dele, ele realmente fala de uma interação entre terapeuta e cliente, mas muito no sentido ainda atrelado a conceitos experimentais. Ele faz uma analogia de como que uma pesquisa experimental com rato pode mudar um pouco o comportamento do experimentador, considerando que ele está aprendendo e descobrindo coisas novas sobre comportamento dos organismos, assim como um paciente também no consultório pode mudar um pouco e colaborar com mudanças importantes no repertório comportamental de um terapeuta. Entretanto, ele não faz uma categorização, um aprofundamento da relação terapêutica, assim como os terapeutas comportamentais contextuais. Então, depois de uma onda de dominância de terapia do modelo respondente, né, de mudanças principalmente de respondentes, e uma segunda onda que a gente chama de revolução cognitiva, que dá um tom, né, de mudança de pensamentos na terapia norte-americana, então consolidando a terapia comportamental cognitiva como uma terapia forte, né, que vai se expandir pelo mundo afora. Há, principalmente ali na década de 80, uma releitura do Skinner, uma visão skinneriana para dentro da relação terapêutica. E aí a gente vai falar que essa nova visão, essa nova leitura skinneriana vai chamar-se esse agrupamento de terapias comportamentais contextuais e contextuais no sentido dessa visão do behaviorismo radical como filosofia da ciência e da psicologia, né? Só que aqui no Brasil as coisas elas são um pouco diferentes. Nós não tivemos necessariamente primeira, segunda, terceira geração, talvez esses nomes, né, que foi colocado pelo Stephen Hayes, eles são questões um pouco mais de situação histórica, né? Aqui no Brasil a gente, por fatores econômicos, históricos, culturais, a terapia comportamental ela teve outras características que fundamentaram um jeito, né, de fazer terapia aqui. Então, nas primeiras décadas, essa terapia brasileira, hoje, né, é chamada terapia analítica funcional, terapia analítica comportamental, ela enfatizava muito o terapeuta como audiência não punitiva, né? A análise das contingências cotidianas do cliente, então, mais uma vez, um olhar direcionado ao cliente, né? A ideia de comportamento governado por regras, né? Então, e estratégias instrucionais, realmente ensinar o cliente a lidar com determinadas situações no seu cotidiano. Ah, e aí entra uma questão muito interessante. Se a terapia comportamental aqui no Brasil tinha e tem essas características, nas terapias comportamentais contextuais, o terapeuta é visto como uma pessoa, então a gente fala muito pessoa do terapeuta, que contribui com sua perspectiva e a sua vivência para a terapia. Eu acho interessante uma coisa importante, né? Está muito na moda hoje essa ideia de falar de PBE, práticas baseadas em evidência, que tem 3 pilares, né? Que é o melhor evidência possível, a cultura e as possibilidades e as escolhas do paciente e as habilidades do terapeuta. E aí, nessas habilidades do terapeuta, vocês podem colocar também a pessoa do terapeuta, né? A formação dele, o jeito dele, a gente pode chamar de repertório, de personalidade, a forma com que ele se conhece, a formação dele, o treinamento dele, todas as características desse terapeuta que realmente influenciam no resultado da terapia. Então, aqui nós temos uma coisa muito importante a ser entendida. A pessoa do terapeuta é uma variável, é um contexto complexo de influência direta nos próprios resultados da terapia que ele promove. Porque não dá para você fazer terapia somente com técnica e esquecer que você está ali também. Então, essa autoobservação, o próprio terapeuta entendendo o seu repertório e fazendo a avaliação dessa interação, ela é muito importante. Então, uma pergunta que os terapeutas fazem é: eu como pessoa, os meus repertórios, as minhas crenças, as minhas visões de mundo,
professora falou de questões, né, étnicas, raciais, sexuais, religiosas e tantas variações que nós temos na cultura, como isso influencia, por exemplo, qual é o impacto que isso tem sobre o cliente, o paciente, como isso influencia, né, na dinâmica da terapia. Okay? Então, é interessante porque quando a gente fala relação terapêutica, eu gosto muito dessa definição, que eu já li num texto que o professor Luque publicou uma vez, que é uma contingência de determinação recíproca, né? Eu influencio ele e ele, de uma certa forma, também me influencia. Okay? Então, eu também me transformo, nós também aprendemos muito com os nossos clientes, e estar aberto a isso é um novo olhar, é um novo jeito, né, de fazer terapia comportamental. E aí, como eu disse para vocês, né, uma característica das terapias contextuais é o exame do impacto do cliente sobre os sentimentos do terapeuta, para informar a formulação de caso e as intervenções que devem ser feitas e a avaliação do progresso do cliente. E aqui tem uma coisa muito interessante, que cobra bastante o autoconhecimento do terapeuta, que é ele observar os próprios sentimentos, porque os sentimentos terapeutas são respostas legítimas produzidas por uma interação, por uma contingência de determinação, e esses sentimentos, uma vez bem observados, eles podem ser indícios e dicas muito importantes de como o paciente lá fora se comporta com outras pessoas, né, no seu cotidiano. Então, os sentimentos do terapeuta passa a ser uma fonte rica de informações que, se levada em consideração, pode dar várias hipóteses, reflexões e novas maneiras de agir para benefício daquele cliente. Então, a nossa formação, a formação prática, né, e a nossa supervisão incorporam uma atenção para as respostas encobertas do terapeuta. Então, por exemplo, quando eu falo a formação prática, quando nós vamos fazer os nossos workshops, né? E principalmente quando a gente vai fazer as nossas supervisões, né? Geralmente a gente fala para o supervisor, eu sinto isso, aquilo outro, etc. Né? A gente se confessa alguma coisa falando da nossa pessoa. Entretanto, é perceptível, e aí eu falo também muito da minha época, né, de estudante de graduação, era bem claro isso. Depois a gente vai trocar figurinha hoje para ver como é que está a formação de vocês. Mas a formação teórica, ela ainda continua focada em processos básicos e carece de modelos dos papéis que o sentimento terapeuta tem no tratamento. Então, falar de sentimento na graduação, né, parece que ainda nós temos aquela ideia de um terapeuta bem neutro, bem mais distante do seu cliente em termos afetivos, né, interpretativos, e aquele terapeuta que ele é bom porque ele maneja realmente as técnicas e a capacidade de análise funcional. Então, o que a gente fez, né? Essa pesquisa, ela não é necessariamente uma revisão bibliográfica geral, né? E também não é uma revisão bibliográfica no sentido sistemático. Ela é uma revisão bibliográfica que a gente utiliza a Ground Theory Analysis, né, a teoria fundamentada nos dados. E aí a gente foi buscar artigos produzidos aqui no Brasil por terapeutas, pesquisadores e acadêmicos brasileiros que produziam textos que falavam de forma clara, né, sobre sentimentos do terapeuta. Mesmo que esse artigo não tivesse no seu título necessariamente a palavra, ou no seu resumo, assim, a leitura dele, a gente achava trechos que mostravam, por exemplo, os sentimentos do terapeuta sendo utilizados de alguma forma, né? Ou o impacto que aqueles clientes causavam no sentimento do terapeuta para que, em função desses sentimentos, o terapeuta tomasse decisões clínicas. Então, nós fizemos uma busca simples no Google Acadêmico, né, usando as palavras, muito essas palavras das terapias comportamentais contextuais, né? Pessoa do terapeuta, terapia comportamental e sentimentos do terapeuta. Então, nós achamos, num primeiro momento, 9 artigos, né, que a gente fazia leituras rigorosas e repetidas, nos encontrávamos, eu e o professor Luke, para debater e verificar, por exemplo, esses trechos, né?
Então, a gente tentava, eu fiz leituras repetidas, identificando trechos, né, que indicavam, por exemplo, eventos relacionados aos comportamentos encobertos do terapeuta. A gente está falando de comportamentos encobertos, mas a gente fala realmente sentimentos do terapeuta. Ele também pensa sobre esses sentimentos, né? Então, quando a gente fala pensar e sentir, a gente está falando aqui dos comportamentos encobertos. Então, a gente construiu códigos, né, para identificar esses trechos, separamos esses trechos e comparamos um trecho com o outro, né, para captar a ideia, né, de um conjunto de informações que a gente pudesse entender realmente o que que um conjunto de terapeutas, a partir daquilo que deixou registrado nos artigos, estavam fazendo com sentimentos nas relações terapêuticas deles. Durante uma sequência de encontros, os autores desenvolveram códigos cada vez mais focalizados. Então, na teoria fundamentada nos dados, para quem vai fazer estágio com o professor Luke, se prepara para fazer leituras repetidas e mudança o tempo inteiro, a cada leitura, novas ideias, novas mudanças e novos achados vão sendo feitos a partir dos códigos. Os códigos podem ser mudados até que a gente realmente consiga ter uma clareza sobre o que foi feito. Então, a gente vai dividindo esses códigos e melhorando cada vez mais, às vezes reposicionando, né, os trechos, e aí foram conduzidas releituras constantes em busca de similaridade e diferença entre esses trechos. Entre trechos e os códigos, eu vou estar mostrando um exemplo em termos de figura para vocês, durante as quais os códigos foram aprimorados, como eu disse, né? E organizados em famílias que receberam nomes derivados dos significados dos códigos neles unidos. Isso aqui é só uma fotografia de uma parte de uma tabela que nós fizemos. A professora Olivia apresentou a palestra dela ontem, eu peguei para conectar, né, para ilustrar bem aqui. Então, um texto da professora Olivia e do professor Vandenberg. Achamos esse trecho no artigo, né, coloquei lá a referência do artigo, e tem esse trecho, né? O trecho está aqui. Então, esse trecho está ali. Através de uma relação emocional próxima e genuína, o terapeuta ganha acesso ao impacto que o comportamento do cliente causa nas pessoas com quem se relaciona fora do espaço terapêutico. Nós desenvolvemos alguns códigos que facilitaram encontrar e facilitaram o manejo desses trechos. Dos códigos a gente dava nomes que mais tarde se transformam em categorias organizadas, né? Sentimentos como, por exemplo, aqui é uma palavra provisória que poderia ser mudada a partir de outras leituras que nós vamos fazendo. Sentimentos como ferramenta de avaliação clínica. É o nome que nós demos aí para esse trecho desse determinado artigo. Nesse sentido, né, nós encontramos mais um artigo reproduzido fora do estado de Goiás. Vocês vão ver, por exemplo, que aqui em Goiás, a partir das pesquisas do professor Luque, realmente há uma produção relevante sobre sentimentos do terapeuta. Nós achamos mais um artigo. E seguindo as regras na teoria fundamentada nos dados, né, de Levitt, a busca por novas fontes encerra quando o material analisado não gerou novas contribuições para a pesquisa. Então, mesmo que se a gente achasse outros artigos ou até capítulos de livro, foi o que aconteceu, eles não contribuiriam mais com informações novas, né? A gente falaria isso em outros momentos de saturação, por exemplo, né? Então, uma vez que a gente não encontra mais dados novos, a gente pode encerrar ali a busca. Então, foram identificados num total de 10 artigos produzidos por estudiosos brasileiros que tratam os sentimentos do terapeuta. Esses são os artigos, né? Dá para ver que são artigos das últimas décadas, tá? Começando ali, a gente organiza esses artigos produzidos em 2005, 2007, 2009. Provavelmente muitos de vocês não sabiam nem ainda sobre o curso de psicologia, artigos de 2014, né? E dá para perceber que o autor que mais se destaca, o professor Luc Vandenberg, e o pessoal que acompanha, que acompanhou na graduação, no mestrado, no doutorado, por exemplo, essas pesquisas, essa ênfase sobre a pessoa do terapeuta e os seus sentimentos.
Então, esse material é um material importante, foi muito bem analisado, e surgiram, então, essas categorias aqui. Se vocês entenderem esses números, né, é a fonte do artigo, voltando aqui, ó lá. Por exemplo, artigo da professora Ana Carolina com o professor Vanderberg, 1, 2 ali, e etc. Quando você volta para cá, a partir das nossas categorizações, cada artigo daquele lá contribuiu com essas categorias que formulamos ali. A partir dos códigos, das organizações, achamos e criamos essa tabela. Essa tabela, naturalmente, no artigo que nós estamos produzindo, ela vai mudar um pouco, mas essencialmente é o que nós temos, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tem uma pessoa querendo entrar. Ok. Clientes, é porque está tampando aqui, clientes invalidantes, aí você tem, né, clientes emocionalmente exigentes, terapeuta. Então, nós chamamos isso aqui de eventos, porque eventos que estão relacionados aos sentimentos do terapeuta, tá? Eu não vou ler todos aqui para vocês, história de vida do terapeuta, autoobservação, expressão de sentimentos, terapeuta aberto para ser afetado, tudo. É claro que se fosse outras pessoas, sobre outras condições de leitura, esses nomes aqui poderiam ser diferentes. Mas a ideia é que, essencialmente, como esses sentimentos do terapeuta vão aparecer de alguma maneira nesses artigos produzidos, né? O que revela o que foi a prática desses terapeutas enquanto atendiam. Então, essas são as categorias. Então, o que a gente acha nisso aqui, tá? As emoções do terapeuta podem estar diretamente ligadas a eventos críticos, né, sobre algo que pode travar ou dificultar o mecanismo que faz a terapia seguir adiante. Então, as emoções do terapeuta indicam, por exemplo, a gente pode dizer que, a grosso modo, o sucesso ou fracasso da relação terapêutica ou do processo terapêutico. Existem clientes muito exigentes, né? E esses clientes eles podem exaurir os terapeutas com exigências emocionais muito intensas, né? Vamos lembrar, por exemplo, do atendimento de pacientes com diagnóstico borderline bem forte. O terapeuta observa sentimentos que sinalizam a necessidade de reconsiderar sua prática clínica. Então, é muito interessante porque alguns terapeutas eles podem sofrer, né, exatamente, e esse sofrimento ou esses sentimentos produzidos, não precisa ser só sofrimento também, mas esses sofrimentos produzidos eles podem indicar que a prática deve ser mudada. Aqui entra uma questão interessante de supervisão. Há orientações para que, nesses artigos que nós analisamos, há as orientações para que os terapeutas estejam atentos aos seus próprios sentimentos, pensamentos que ocorrem durante a sessão. Então, isso aqui já é uma coisa muito interessante. A professora que me precedeu hoje na palestra, ela falou, ao modo dela, a linguagem dela, sobre como isso é importante. Você está observando qual que é o impacto que isso tem, né, que a relação com aquele cliente tem sobre você. A FAP fala muito sobre isso, né, como você está observando seus próprios eventos privados. A história de vida do terapeuta como evento único, singular, pode ser um contexto para intervenções durante as sessões. Aqui é interessante porque, quando eu sinto, eu não só sinto uma resposta fisiológica, mas o meu sentir, o meu pensar, a percepção que eu tenho também está relacionada à minha história de aprendizagem. Portanto, o meu sentir é singular, mesmo que ainda eu coloque isso como análise da função, ou como que eu analiso, por exemplo, que o impacto que o cliente tem comigo repercute também na vida de outras pessoas, considerando a minha singularidade, considerando também que eu posso fazer uma análise funcional disso, pois as vivências pessoais do terapeuta funcionam como fatores de sensibilidade aos comportamentos do cliente. Então é importante, talvez, em determinados momentos, esse cliente saber qual que é o impacto que ele exerce, né, nos sentimentos desse terapeuta. Então, há também nesses artigos a ideia de analisar contingências de determinação recíproca com relação a este cliente. Passa pela habilidade de autoobservação, né? Então, se é uma contingência de determinação recíproca, se eu também estou sendo impactado, eu também tenho que observar a minha atuação. Os sentimentos é uma fonte importante de detectar comportamentos clinicamente relevantes.
de nível 1, de nível 2, né? Detectar comportamentos relevantes do cliente durante a sessão, relacionado à habilidade do terapeuta em perceber o impacto que o cliente pode causar os sentimentos em termos funcionais e compreender aspectos das relações interpessoais do cliente no seu cotidiano. Isso aqui eu já falei para vocês porque é uma forma também de fazer paralelos, né? Esse impacto, né, durante a relação terapêutica pode ser uma fonte de levantamento de hipóteses de como esse paciente funciona fora da relação, fora do setting. Terminando aqui, estar sensível aos comportamentos do cliente demanda que o terapeuta esteja atento a si mesmo e ao impacto do que o cliente apresenta em termos de necessidades e carências comportamentais. Então, mais uma vez, a palavra sensibilidade, né, que está relacionada à autoobservação desse terapeuta. Então, aqui é uma coisa muito interessante, porque existe na terapia comportamental uma boa literatura que fala de comportamento governado por regras, comportamento sensível às contingências. Então, é importante que o terapeuta esteja também, além de ter as suas regras como terapeuta, ele esteja sensível também às contingências produzidas pela interação com esse cliente, né? E os sentimentos podem avisar muito bem isso. Obter conexão e intimidade com o cliente envolve a revelação de sentimentos e pensamentos de maneira genuína e clara, o que a FAP chama de intimidade, né? E no sentido de correr riscos de proximidade, acolhendo o que o cliente apresenta. Então, a vulnerabilidade do terapeuta, o não controle de muitas coisas, advindo que ele tem que ter coragem para receber os comportamentos do cliente depois, por exemplo, de evocar ou de correr riscos na sessão, né? E, por último, uma primeira observação é que grande parte da produção de temas relacionados a sentimentos dos terapeutas no Brasil é oriundo de um pequeno grupo. Pelo que a gente constata, esse grupo está aqui em Goiás, né? Então, os goianos, a partir da iniciativa do professor Luque, têm realmente produzido e dado importância aos sentimentos do terapeuta. Isso talvez, e eu acredito muito, né, vai dar uma outra cor, vai dar um outro sentido para a terapia comportamental moderna, né? Okay? Porque a pessoa do terapeuta realmente sendo bastante considerada, ela é um aditivo para técnicas também consolidadas, né, historicamente. Uma segunda observação a respeito dos trechos que tratam dos sentimentos é seu baixo nível de abstração teórica. E aí, o que acontece? Como nós temos pouca teoria ainda, né, e pesquisa sobre sentimentos do terapeuta, muito desse uso dos sentimentos até hoje, a gente fala que foram práticas mais intuitivas do que necessariamente seguida por uma literatura pré-estabelecida e prescritiva. Então, geralmente, esses terapeutas contavam mais com a sua intuição e com a sua aposta do que necessariamente com instruções ou com autoconhecimento provindo de outros terapeutas também. Então, isso pode começar a mudar a partir de agora, né? Como nós vamos considerar os sentimentos uns dos outros. O ensino em terapia comportamental, fiel ao padrão forjado durante as décadas de 70 e 80, focou em descrever e mudar o comportamento dos clientes a partir de um prisma operacional. Como eu falei para vocês, a ideia de análise de contingência muito voltado para os comportamentos do cliente e nem tanto para a relação. Pouco indagou as reações do terapeuta às situações, prescrevendo no lugar, né, postura de audiência não punitiva, né? E os artigos também nos trazem essas reflexões, né? As intervenções sempre deveriam estar sob controle das contingências. Entretanto, são as mesmas contingências que são responsáveis pelo sentimento do terapeuta. Portanto, o sentir do terapeuta ele é legítimo e deve ser considerado. Para a atuação que será mais eficiente em cada situação única,
é possível recorrer a sentimentos e pensamentos vivenciados na sessão. Para terminar, agora eu termino mesmo. Então, o que eu acredito a partir dessas leituras? Uma mudança de estilo de se fazer terapia comportamental, porque parece haver uma transição de uma terapia comportamental que analisa os comportamentos dos clientes para uma análise da interação, que valoriza os eventos privados do terapeuta, sua história singular, e eu não estou conseguindo ler a palavra aqui, e suas habilidades de manejar situações inusitadas no consultório. Então, eu acredito que isso abre uma forma interessante, diferente de fazer terapia comportamental, que não invalida aquilo que a gente tinha anteriormente, mas vem para somar, né? Tanto as técnicas e procedimentos cientificamente consolidados, mas com essa capacidade, essa habilidade do terapeuta de perceber a si mesmo, entendendo que ele está também dentro de uma contingência importante, né? Percebe-se para mais que um novo modo de proceder em ambiente clínico não exclui os fundamentos experimentais da terapia comportamental, como eu disse. Se o sentir e pensar do terapeuta são comportamentos como quaisquer outros, devem ser analisados como legítimos fenômenos de interação comportamento-ambiente. Essa aqui é a minha bibliografia. Depois, quando eu mandar os slides para vocês, vocês podem estar estudando e conferindo algo. Claro que no artigo produzido, nós vamos, não é mudar, né, mas acrescentar mais bibliografias. Eu quero profundamente agradecer a atenção de vocês. Ficou 101 mil pessoas na apresentação. Muito obrigado, viu, gente? Valeu demais a paciência em me ouvir. Espero que eu tenha contribuído aí um pouquinho com a formação de vocês. Obrigado mesmo. Agora eu fico disponível para comentários, críticas e perguntas. Se alguém tiver dúvida, quiser abrir o microfone, algo assim. Vou aproveitar enquanto as pessoas estão falando no chat para André agradecer sua presença e dizer como eu adoro ver o trabalho de vocês que vocês têm feito aqui com o Luke realmente sobre essas questões de sentimento terapêutico e quanto eu vejo que influencia hoje em dia na minha prática. Quanto que às vezes eu vou fazer uma análise funcional e eu coloco lá embaixo como que eu estou me sentindo, o que que é isso, qual que é a função disso, assim, e eu percebo que mudou a partir desses olhares que vocês têm trazido com esse trabalho. Então, como é importante esse trabalho que vocês têm feito aqui. Obrigado. E se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar no chat, a gente lê. Então, só parabenizações. Se o professor Luke tiver alguma coisa para falar, eu acho que eu fico tranquilo aqui. Luke, se você quiser falar alguma coisa. Sim. Eu queria agradecer por esses tempos que nós passamos juntos estudando, né? Gostaria de ter tido mais tempo, porque realmente o que você fez no seu pós-doutorado foi um trabalho de formiguinha, né? Você foi destrinchando textos e pegando frases e assim precisava para fazer para chegar onde você queria chegar. Eu acho que teria que expandir, pegar os artigos mais recentes também, o que saiu aí desse ano, etc. e tal, porque agora vai explodindo, né? Agora a gente parou, se não me engano, coletar artigos. O último é de 2020, né? Aí agora 23, eu já vi novos.
Então, dá, assim, foi um trabalho realmente de monge benedictino, assim, esses caras que ficavam nos monastérios destrinchando textos, livros desse tamanho. Aham. Foi um trabalho muito legal, que você fez, e eu espero que vai ter muita repercussão, né? Obrigado, né? Assim, eu acho que é bom ouvir isso, porque os meninos têm que ouvir que realmente é um trabalho de monge, devagar, e tem que ter muita paciência para conseguir algum resultado, né? Mas que não para por aqui. Pretendo já ainda continuar e fazer mais coisas relacionadas a esse tema. E Agradeço, muito obrigado, professor, mais uma vez, né, de ter muita paciência comigo e passar esse tempo também estudando. Assim, sempre realmente aprendo muito, é muito bom. eu vou adicionar, assim, acrescentar só uma coisa, que o monte de artigos que você achou que não falavam Uhum. sobre os sentimentos do terapeuta, né? Muito mais, várias vezes multiplicando o número dos artigos que você achou, né? E que você também destrinchou todos e não achou nada, né? Sobre os sentimentos do terapeuta. Isto também mostra como é importante colocar esse tema para frente, né? Que a grande maioria, ah, é, quase toda a literatura não fala sobre isso. Hum. Então, enquanto como Maria Luísa fala, né, você precisa, quando você faz sua análise funcional, você tem que colocar junto o que você sente. Uhum. Porque o que você sente vai colocar em destaque por que você sentiu isso, o que aconteceu, quais foram os eventos críticos que vão fazer uma análise funcional muito mais completa, né? Vão te ajudar a detectar contingências que você não percebeu. Uhum. E que sentir é também um sentido, né? Você escuta, você está ouvindo os relatos do seu cliente, você está observando a visão, é um sentido. Mas sentir é também um sentido, é uma maneira de perceber contingências entre pessoais. E essa observação, esse sentido, ela é tão válido quanto o olhar, a visão e a audição, né? O sentimento é um sentido. Então, o fato que você achou tantos artigos que, mesmo depois, pacientemente, assim, destrinchar todas essas frases, não encontrou nada sobre como os terapeutas, na realidade clínica, trabalham com as emoções. Uhum. Mostra que tem lá uma falta enorme que precisa ser preenchido para a nossa teoria, para a nossa formação, né? Ótimo. É isso aí. Então, Sim, a gente teve também. Ah, desculpa. Não, estou satisfeito, pode falar. Obrigada. A gente teve uma pergunta no chat. Vou ler para vocês. Penso no quanto é difícil. Foi a Daniela Ataide. Ela falou: penso no quanto é difícil se vulnerabilizar em sessão quando chegamos num ponto em que, aparentemente, a relação terapêutica está meio truncada, em que pouco ocorre desenvolvimento e novas trocas. Quando perceber que é o fim ou é um problema na relação, aí ela colocou que o fim seria uma alta, né? Ai, eu acho que isso conta muito com a habilidade do terapeuta pensar nesses sentimentos que estão sendo produzidos nessa relação e o terapeuta pensar em como comunicar isso de uma forma que talvez destrave o que está acontecendo. Porque o travamento da sessão
ou da terapia pode estar relacionado a muito que o cliente faz na vida dele no cotidiano, né? E o terapeuta não é essa pessoa tão diferente assim. Alguma coisa aconteceu. Pode ser inabilidade do terapeuta, que ele tem que se reconhecer e levar para uma supervisão ou para terapia pessoal. Pode ser que o caso seja muito difícil e o cliente ele tenha comportamentos que já fugiram das regras terapêuticas, como, por exemplo, investidas afetivas sexuais, né? Pode ser tantos fatores, mas se a gente olha para os sentimentos do terapeuta, a gente sempre tem uma luzinha, né, do que pode estar acontecendo ali e como esse paciente funciona em outras relações também. Talvez falar de forma assertiva e aberta, sempre favorecendo para a busca de uma relação terapêutica genuína, corajosa, né? Então, que valorize os sentimentos. Então, eu ficaria, né, no primeiro momento, pensar, depois da sessão, se eu percebo que realmente ela está truncada, pensar em como comunicar isso a ele e tentar detectar as variáveis que impedem a gente de ter uma conexão mais genuína, mais afetiva, não? Então, uma pergunta que a Lineker faz uma pergunta interessante é o que acontece que atrapalha a relação terapêutica, o que acontece que o próprio cliente atrapalha a própria terapia, né? O Kohlenberg sai vai perguntar o que o seu medo ou as suas coisas sentimentais atrapalham a nossa proximidade, né? Então, é tentar detectar essas variáveis que estão atrapalhando, talvez, o desenvolvimento de uma relação terapêutica e a proximidade aos objetivos terapêuticos. Pode ser esquiva vivencial muito bem acentuada também, muito ativa desse cliente, né? E, às vezes, como terapeuta, eu não estou percebendo. Então, existem muitas coisas, né, que podem estar influenciando isso. Ela agradeceu. E Hermes pode falar e aí a gente fica com essa última dúvida, tá bom? Tá bom, boa noite. Eu me chamo Hermes, agradecer aqui a fala do professor Arthur. E eu, como terapeuta já, né, recém-formado, mas já atuando na clínica, me identifiquei muito com a fala dele, com os critérios que ele estabeleceu, as categorias que ele traz dentro da pesquisa dele. E a gente identifica de uma tal forma que a gente fica meio que é como se fosse meio que um beliscão, assim, para você acordar depois de uma sessão, né? Que você se identifica com algumas coisas, com alguns sentimentos que o seu cliente evoca. E aí a gente fica reflexivo. Eu mesmo, muito recentemente, passei por uma situação dessa, né? Na verdade, tenho passado com um cliente por uma situação dessa e me identifiquei muito, porque é um cliente que me evoca muitos sentimentos, por alguns comentários que ele me traz e acaba despertando algumas inseguranças. Só que o meu questionamento com relação a tudo isso primeiramente, será que a intervenção que eu tenho aplicado com esse cliente, ela está sendo ineficaz ao ponto dele não conseguir perceber as mudanças comportamentais que nós gostaríamos que fossem produzidas? E até que ponto ele perceber o meu incômodo ou o meu desconforto com alguns comentários que ele possa fazer, ou eu conseguir me abrir e expressar alguns sentimentos que ele produz em mim, seriam suficientes para um cliente que eu percebo com um baixíssimo repertório de percepção dos sentimentos do outro. Então, assim, é interessante a gente pensar assim, nos sentimentos que são despertados pelo cliente no terapeuta, mas como é que funciona também nesse caso para a gente, enquanto terapeuta, se abrir, sabendo que aquele cliente ele não tem ainda ferramentas suficientes para poder utilizar aquilo que você quer expressar para ele, para a vida dele, sabe? Isso aí foi o que me veio, e talvez, e veio a calhar justamente essa situação pela qual eu tenho vivido, né? Porque eu fico justamente nessa dúvida, será que vale a pena, nesse caso, será que seria funcional para o cliente, será que seria importante para o processo terapêutico dele eu me abrir em algum momento, sabe? Então, eu acho que essa pesquisa que o professor está desenvolvendo aí é interessante para a gente levantar esses questionamentos enquanto terapeutas, mas eu fico na dúvida em que momento isso seria, de fato, interessante de ser aplicado. Eu
Talvez o passo que eu dava inicialmente era perguntar para ele se ele está realmente entendendo o que eu estou comunicando, né? Talvez você sondar se talvez ele entende o que você está dizendo, você talvez pensar nas perguntas que você faz, né? Talvez a gente tem tendência de, às vezes, fazer perguntas difíceis, perguntas ambíguas, né? Isso pode confundir ele também. Então, se a sua comunicação, a forma com que você descreve contingências é clara para ele, objetiva, e sempre pensar numa forma assertiva de comunicar o que você está sentindo, se os seus sentimentos forem importantes para a relação terapêutica. Mas, sobretudo, você tem que estar sempre sensível às contingências. Tudo que você falou, tudo que você quer colocar, fazer uma análise da função na relação terapêutica, né? O que isso vai ajudar ele de uma certa maneira, né? Para que você não tente fazer coisas muito seguindo regras e acabar sendo bastante arbitrário e invalidante, né? Eu iria mais por esse caminho, né? No primeiro momento, entender o que ele está ouvindo, o que ele está entendendo sobre a sua intervenção, sobre o que você fala. Eu acho que perguntas evocadoras são importantes, né? Depois você pode comprar uns cards que a gente vende por aí. E, é, e sempre ver o impacto que os seus comportamentos têm sobre a pessoa também do cliente. Eu penso isso, que o impacto que ele tem sobre você já percebeu. Então eu ia mais ou menos por esse caminho, se eu entendi bem o que você perguntou. Muito obrigado, Hermes, pela participação. Valeu demais. Muito obrigada, pessoal, pela participação. Mais uma vez, obrigada pela palestra, André. Obrigada, Luca, pela presença também, pela sua contribuição aqui no final. Estamos muito felizes com a presença de vocês no evento e com certeza vocês estarão nos futuros eventos dessa linha.